Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal para conversar sobre livros, sobre literatura. A gente hoje vai trazer uma resenha de uma leitura muito especial, mas antes da gente começar, quero pedir para você não esquecer de deixar seu like, se você não é inscrito, se inscrever no canal para você acompanhar nosso conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, o link para nosso grupo de discussão no WhatsApp. O Because I Read faz uma leitura conjunta. Esse ano a gente está comemorando um ano de leitura conjunta com a nossa leitura macabra no mês de outubro. Esse mês a gente está lendo Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Estou me divertindo muito com esse livro, apesar de terror, horror não ser meu gênero favorito, mas eu estou me divertindo muito. E vou deixar aqui embaixo o link para nossa discussão. E vou pedir também para você que não conhece o canal, para você ficar aí atento aos nossos vídeos. A gente conversa bastante. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma formação específica em literatura, mas eu gosto de vir aqui conversar sobre minhas leituras, ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Então acompanhe a gente aqui. Hoje a gente veio falar sobre uma leitura que eu deixei aqui, até comentei no último vídeo, no vídeo de quinta-feira. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo de quinta-feira passada, que foi Book Haul e leituras de setembro e outubro. A gente vai conversar hoje sobre Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac. Essa é uma leitura que eu tinha separado para fazer em setembro, acabou que eu não conseguia. Eu comecei, mas eu não finalizei, então finalizei ela agora essa semana. E, gente, foi meu primeiro contato com Balzac, né? Desde pequena, desde sempre, eu ouvi falar de Balzac, mas nunca tinha parado para ler nada dele. Aí agora eu tô meio que fazendo uma coleçãozinha dessas edições da Unesp, essas edições muito lindas da Unesp. Ela tem assim uns 20 títulos, são clássicos da literatura, tanto nacional quanto estrangeira. Eu tô escolhendo os títulos que mais me interessam para ler. Eu já li A Velha Nova York, de Edith Wharton. Já li, o que mais? Tô lendo esse aqui agora, né? Eugénie Grandet. Já comprei mais dois dessa série para poder ler. E aí decidi escolher esse aqui, né? Para ser o meu primeiro contato com Balzac. E eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha, né? Eu sempre comento aqui com vocês que, assim, eu gosto de conversar um pouco sobre o autor, sobre a biografia do autor, quando eu acho que isso tem importância para o que a gente vai estar lendo aqui na obra, né? Ou porque é alguma coisa que eu acho interessante da vida do autor. E Balzac é um desses casos, que eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre quem foi Balzac, né? Balzac nasceu na virada do século, em 1799, né? Ele era um filho lá meio que do meio. Nasceu numa cidade do interior da França, Tours, e numa família de classe média. Não era pobre, mas também não era rico, né? Cresceu, ele foi estudar direito, ele trabalhava como auxiliar de tabelião. Só que ele começou a bombar na faculdade, não estava conseguindo, e aí resolveu dar uma chance para esse lado que ele achava que tinha de ser escritor. Ele tinha um grande ídolo, que era o Walter Scott, né? Um escritor escocês. Walter Scott tem algumas obras que eu quero ler ainda, que eu não li. Uma delas eu tenho aqui em casa, que é Ivanhoe, A Senhora do Lago, A Dama do Lago. E tem mais duas ou três obras aí que são bem conhecidas. Eu quero dar uma lidinha nele, quem sabe no que vem eu consigo. Então ele tinha essa veia literária. E nessa época ele estava em Paris, né? Importante a gente falar aqui sobre o Balzac, que ele tinha muito essa vontade né? Isso era para ele quase, vamos dizer assim, eu entendi que era como se fosse um jogo, né? Participar da sociedade burguesa da época, se embrenhar dentro da aristocracia. E era nesse meio, assim, que ele convivia. Não é que ele era assim, das baladas, vamos dizer assim, mas era nesse meio, assim, que ele circulava, né? E ele gostava de entender, assim, sobre política, sobre as intrigas da corte. Ele gostava de saber sobre
questões financeiras, né? O lado econômico, a situação agrícola, a situação industrial. Ele gostava de tudo que envolvia a sociedade. No caso dele, a sociedade francesa, né? De todos esses aspectos, ele era um observador muito atento e ele gostava de entender sobre isso e circular aí nesse meio, né? Tanto é que Balzac teve vários relacionamentos amorosos com senhoras, né, da aristocracia, e a maioria delas mais velha e casada, né? E ele teve uma especial, a Madame Hanska, que era uma condessa polonesa, que pelo que a gente entende foi o grande amor da vida dele, né? Quando ele conheceu ela, ela era casada, e aí eles fizeram um pacto de que quando o marido dela morresse, que eles dois iam casar, né? E eles tinham um relacionamento às vezes mais perto, às vezes mais distante. Ele escrevia muitas cartas para ela, mas continuava se relacionando aí nesse meio, né? E parece assim que essa Madame Hanska fez meio que assim uma pressão, né? Falou assim, olha, a gente casa, mas você tem que subir na vida, você tem que melhorar de vida. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a partir desse incentivo, pelo que eu entendi, Balzac começou a escrever desesperadamente, a produzir obra, né? E ele teve uns 20 anos assim, parece que de 1830 a 1850, que ele produziu assim, obra atrás de obra. Ele gostava muito de escrever à noite, né? Ele dormia, acordava assim, sei lá, 8, 9, 10 horas da noite, começava a escrever, se enchia de café, escrevia, e dormia durante o dia. E uma coisa também que eu achei interessante falar do Balzac, né, é que ele meio que ele focava muito naquela história que ele estava desenvolvendo, né? Para ele é como se os personagens fossem pessoas reais. Ele chegava para a irmã dele, para os amigos, não, você não imagina o que fulano foi fazer agora, o que fulano aprontou, entendeu? Falando dos personagens dele, né? É interessante o quanto ele emergia dentro do trabalho dele, né? E outra coisa também interessante, né? Ele tinha essa característica. Ele primeiro pensava num plot, né? Numa situação simples para começar a história, né? Não, a história vai ser isso, isso, isso. Só que conforme ele ia escrevendo, aquilo ali ia crescendo, ia criando ramificações, a trama ia assim, né? Ficando mais intensa, mais complicada, a ponto dele chegar assim, entregar um livro na gráfica e pensar assim, não, tá bom, eu tenho que desenvolver mais isso aqui e criar essa situação aqui. Ele tirava o livro da gráfica para fazer alterações, né? Porque ele tornava ela ainda mais complexa, mais cheia e mais intensa, né? Como se diz em inglês, the plot thickens, né? E então, assim, ele tinha essas características. E o que Balzac escrevia, né? Como eu falei, Balzac era um observador muito atento da sociedade, então ele gostava de escrever de tudo que envolvia a sociedade. Os relacionamentos, né, interpessoais dentro da sociedade, dentro da alta sociedade, as intrigas, o disse-me-disse. Ele gostava de escrever sobre política, ele gostava de escrever sobre transação financeira. E, Patrícia, ele escrevia sobre uma coisa de cada vez? Não. O interessante de Balzac é que ele coloca tudo isso dentro de cada trama dele. Todas essas situações vão se apresentar aqui em Eugénie Grandet. Eu não li outras obras dele ainda, porque com certeza eu vou ler, mas pelo que eu ouvi falar, pelo que andei pesquisando, ele trabalha sempre envolvendo todos os aspectos da sociedade. E ele tem uma característica muito especial, porque ele tem muito assim, ele tinha assim uma paixãozinha por desenvolver personagens, né, uns protagonistas que, pelo que eu percebo, parecem um pouco com ele, no sentido assim, jovens homens provincianos que vêm para a cidade grande, para Paris, para crescer, para ser bem sucedido, para prosperar. E assim, não estou dizendo que é o caso dele, mas assim, esses personagens dele são aqueles personagens que não têm escrúpulos, eles fazem o que tem que fazer para atingir o objetivo. E aí vai envolver intriga política, interesses, relacionamentos por interesse, e passar a perna financeiramente numa outra pessoa, fazer transações assim que, né, não muito bacanas, e tudo isso. E ele tinha, assim, você percebe que nas histórias de Balzac, esses personagens que têm esse lado mais assim de vilão, são os mais interessantes, o que ele desenvolve mais,
sabe? Talvez porque, como seja um personagem que não tem limites, a moral não é um limite pra ele, ele consegue trabalhar mais esse personagem, consegue desenvolver mais esse personagem, mais coisas acontecem com esse personagem, né? Então ele tinha esse ladozinho que ele tinha essa tendênciazinha para desenvolver esse tipo de personagem. Em Eugénie Grandet isso não vai ser diferente. Antes da gente começar a falar do livro, eu quero falar mais duas coisas interessantes aqui sobre Balzac. Essa Madame Ranchkat, né, que foi o grande amor da vida dele, ele acabou casando com ela 6 meses antes de morrer. Perdão. Porque parece que o marido dela morreu 7 anos antes dele, do próprio Balzac falecer, mas aí ela ficou enrolando ele. Aí, num determinado ponto, ele foi morar com ela, e aí ele já estava muito doente, e aí 6 meses antes de morrer foi que finalmente ela decidiu casar com ele. Ele morreu casado com essa Madame Ranchkat, mas aproveitou pouco, né, vamos dizer assim. E outra coisa interessante que eu achei sobre Balzac é que ele era muito amigo de Victor Hugo, sabe? Outro autor que eu conheci esse ano, lendo Corcunda de Notre Dame, e fiquei apaixonada. E olha só, gente, diz que aliás, eu vou até procurar depois um texto lindo, é o discurso que Victor Hugo fez no enterro do Balzac. E Balzac teve nada mais, nada menos do que carregando o caixão dele, né, para ir pro túmulo, Victor Hugo de um lado e Alexandre Dumas do outro. Gente, olha só, isso que é respeito, né? Isso que é respeito, né? Só isso. Então é isso que eu queria falar. Aqui, o que a gente vai falar sobre Eugénie Grandet? Ela foi lançada em 1833. Ela faz parte, é uma novela, né? A maioria dos trabalhos do Balzac foram histórias curtas ou novelas. Não é tão pequenininha assim não, tá, gente? São 200 páginas de história. Mas ele escreveu essas histórias curtas, ele escreveu mais ou menos 90 dessas histórias, como eu já falei, todas elas trabalhando na sociedade. E isso foi dividido por ele depois em três partes, vamos dizer assim. Estudos da vida privada, estudos da vida provinciana e estudos parisienses. Esses estudos parisienses, eles ainda tinham... e ainda tinha mais. Estudos militares, estudos da política. Eles, como eu falei, eles se interessavam por todos esses aspectos. Então ele desenvolvia todos os aspectos na história dele. Mas foram esses 3 grupos principais: histórias da vida privada, histórias da vida provinciana e histórias parisienses. Isso dentro do grupo de estudos de costumes. Porque é disso que ele vai falar em Eugénie Grandet, é disso que ele vai falar num grupo de novelas que ele escreveu, sobre estudo de costumes, de hábitos, de como é que era a vida no dia a dia, o que acontecia, quais eram os conceitos, preconceitos, as regras, como é que funcionavam as famílias, como é que funcionavam as sociedades, né, tanto na província quanto em Paris, quanto na vida pessoal dentro da família de cada um. Além desses estudos de costumes, eu acredito que a maior parte da obra dele esteve aqui dentro. Ele tinha estudos psicológicos e estudos, deixa eu dar uma colinha aqui, né? Estudos filosóficos e estudos analíticos. Parece que ele faleceu sem completar essa parte aí, mas também tem várias histórias que englobam, né, essas partes aí. Isso tudo junto foi chamado comédia humana, né? Aqui no Brasil, a Biblioteca Azul, se eu não me engano, no início de 2000, começou a publicar vários livros, são dessa grossura assim, bem grossões assim, contendo essas comédias. Acho que ela chegou até o 8, 9, não tenho certeza, gente, mas agora está esgotado. Eu procurei, não agora, antes, eu já procurei para comprar. Mesmo assim, em sebo, estante virtual, você acha, mas é bem caro. Eu queria muito que alguém voltasse a publicar essa comédia humana de Balzac, né? E, inclusive, o texto, essa comédia humana, foi feito, uma curadoria não, mas quem organizou, né, foi Paulo Ronay, nada mais nada menos que Paulo Ronay, e fez
texto de apoio, e diz que as notas que tem dentro dessas publicações, explicando, dando interesse, são maravilhosas. Pô, era uma publicação que merecia muito uma reimpressão, né? Trazer aí de volta e completar, porque seriam acho que 17 volumes, acho que parou no 8, 9 por aí. Bom, mas voltando aqui a nossa Eugénie Grandet. Desculpa, gente, eu tô falando muito sobre Balzac, mas é que eu achei tudo isso muito interessante. Me deu muita vontade de conhecer mais desse autor, né? Então, voltando aqui para Eugénie Grandet, ela faz parte, então, desse grupo de estudos de costumes, faz parte do Vida Provinciana. A história se passa em Sommy, que é uma cidade do interior da França. E aqui a gente vai conhecer, né? Vamos falar um pouco agora do enredo. A família principal aqui, que é os Grandet, né? Então a família começa com Félix Grandet, que era um tanoeiro, né? Uma pessoa que trabalhava aí com barril de vinho, com vinho. Uma pessoa assim, de classe média, mas que cresceu, se desenvolveu. E aquele tipo de cara assim, ele é literalmente o tio Patinhas, sem tirar nem pôr, ele é o tio Patinhas, né? E aí ele cresceu, desenvolveu, ele tinha um irmão, ele tem um irmão, né, no caso aqui, que também trabalha com vinho, com comércio de vinho, mas que mora em Paris e que tem um filho, o Charles. Mas desde o casamento do Félix, né, e aí eu vou falar um pouco do casamento do Félix, que ele casou com uma mulher, filha de um comerciante rico, né, casou por interesse. Ela acho que era 20, 30 anos mais nova que ele tinha, deixa eu ver aqui, 20 anos mais moça que ele, né? Aqui não fala o nome dela, tá? E depois a gente vai entrar nisso. Mas a senhora Grandet, vamos chamar ela de senhora Grandet, né? Era 20 anos mais nova que ela. E desde o casamento dele que ele não fala com o irmão. Não brigou, mas não fala, não tem contato, né? O irmão vive a vida dele lá, ele vive a vida dele em Sommy. E aí, com esse negócio, entre aspas, desse casamento com dote, ele é capaz de investir e ele faz o negócio dele crescer de tal forma que ele é um dos homens mais ricos do interior da França. Só que, aí começa a parte interessante, né? Balzac, ele faz muito isso. Ele começa a história devagar, a história dele começa a ser muito descritiva do lugar, ele quer te colocar no clima da história. Então ele descreve a casa do Grandet, como é que era, o que tinha, o que não tinha, ele descreve a rua, e aí ele vai descrever os tipos de pessoas que estão ali em volta. Então a história ela demora um pouco. Eu até gosto dessa parte, eu gosto de criar na minha cabeça todo aquele cenário, toda aquela cena para saber onde é que eu vou estar localizada. Mas ele é bem detalhista, tá? E aí ele vai criando todo esse clima e você entende o quê? Que a casa do Grandet é uma casa assim miserável, uma casa antiga, muito antiga, lá de 1300, 1400 construída. Lembrando que a gente está aqui no século XIX e as lareiras são apagadas, só liga as lareiras quando o inverno chega, assim, chegando. Não tem quase móvel. A vida, assim, é uma vida espartana. Quem é que mora nessa casa dele? Ele, né, o Félix Grandet, a esposa, a senhora Grandet, e a filha, Eugénie. E Nanon, que é uma empregada, mas é tipo assim, ela é empregada, guarda-caça, ela faz tudo. A Nanon faz tudo, é tipo assim, desculpa o termo, mas não tem melhor. Ela é o cachorrinho, né, o pet do Grandet, porque ele tirou ela, assim, pelo que não fala com todas as vezes, mas pelo que entendeu, ela estava se prostituindo para ganhar, para sobreviver. E ele pegou ela e ele percebeu que ela era uma pessoa de fibra, né, uma pessoa íntegra, né, apesar assim do que ela estava fazendo, e trouxe ela para casa dele e ela é muito grata a ele por causa disso, né? Então, ela tem um coração assim muito grato a ele a vida inteira, uma pessoa muito fiel, né? Apesar dele ser quem ele é, do jeito que ele é, vamos dizer assim, né? Ela tá ali do lado dele pro que der e vier, né? Então é isso, gente. Então essa é a casa do Grandet. Eles têm uma vida muito espartana, assim, uma vida monástica. A mulher é aquela pessoa assim. Eu vou dizer pra vocês que os personagens do Grandet são quase caricaturados, porque a esposa é aquela pessoa assim,
subserviente assim até o último fio de cabelo dela. Ela não questiona nada, ela não fala nada. Tudo que ele faz, todas assim, toda a avareza dele, toda a sovinice dele, pra ela tá bom, sabe? E eles criaram a filha, ela criou a filha exatamente desse jeito. Então a Eugenie cresceu dentro de uma casa assim que tudo é contado, até o fio de cabelo, a pasta. Ele abre a despensa de manhã, que é trancada com chave, abre a despensa e tira da despensa o que eles vão consumir naquele dia. Um pedaço de pão, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e depois tranca a despensa. E o cara é riquíssimo, é riquíssimo. Só que dentro da casa dele, ele tem um quarto do ouro, que ninguém conhece. A esposa e a filha são ignorantes em relação à riqueza, nunca perguntaram, não têm coragem de perguntar, e não tem nem, num primeiro momento, nem interesse em saber, né? Eles acham que eles são pobres, que o Gandhi trabalha para sobreviver. E, né? Só que não. Tá, gente? Só que não. Então, esse é o cenário que você tem. Eugenie, a filha, tá com 23, vai fazer 23 anos, né? A história meio que começa perto do aniversário dela, de 23 anos. E aquela menina, assim, não é bonita, mas não é feia também. Existem duas famílias aqui muito interessadas em se juntar aos Gandhi pelos laços de matrimônio. Uma é a família dos de Garrassan, que é o banqueiro da cidade, né? Um casal, e que tem um filho na idade, assim, mais ou menos, da Eugenie. E os Cruchot, que são 3 homens, um é abade, um é um notário, e o mais novo, que é sobrinho dos dois, ele é um juiz, ele é o presidente da comarca lá, né? E então esse menino, que é o juiz, né, o presidente lá da comarca, e o filho do banqueiro são os pretendentes da Eugenie, né? Só que Gandhi ainda não falou nada, né? Mas eles vivem ali em cima, né? Cercando, que nem urubu, né? Sobrevoando, visitam, vão na casa, dão presentinhos para Eugenie, puxam o saco do Gandhi. E assim vai. Esse é o contexto todo da história. E ele demora, ele vai descrevendo as famílias, né? Ele vai te deixando bem no clima aqui. Bom, aí estamos no dia do aniversário da Eugenie. Eu vou falar, gente, vou dar um pouquinho do spoiler, mas é só desse início da história, porque para vocês poderem entender o contexto aqui da situação, né? A gente está num jantar, que é o aniversário da Eugenie, e aí eles estão lá conversando e tudo, jogando, participando de jogos de tabuleiro, e começam a bater na porta. O pessoal, mas quem é, né, essa hora e tudo. E quando eles vão abrir a porta, encontram nada mais, nada menos que o Charles Gandhi, que é o sobrinho, filho do irmão do Félix Gandhi, né? Grande surpresa, né? Boa noite, tudo bem? Ele cumprimentou meu pai, pediu para eu vir até aqui, passar uma temporada com vocês, para conhecer melhor minha família e tudo. E aí tira do bolso uma carta. Olha, meu pai mandou essa carta pro senhor, meu tio. Toma ali a carta, né? E aí o Charles entra, Eugenie bate o olho nele, é amor à primeira vista, porque até então ela não estava interessada em nenhum dos dois pretendentes, mas ela bate o olho no Charles, no primo, e amor à primeira vista. E aí o Gandhi lá, pai, sai pro cantinho para ler a carta. E aí o primo explica, o irmão dele explica que ele está indo à falência, que os negócios deram errado, que deu um problema lá no investimento e tudo, e que para não fazer o filho passar por isso, ele está tirando o filho da cidade e ele vai se matar para o filho não ter que passar por toda essa vergonha. Que quando o Gandhi, né, o Félix, estivesse recebendo essa carta, que ele já estaria morto. Pois é. E assim acontece, né, gente? No dia seguinte, ele recebe a notícia através de jornais que o irmão dele se matou, e aí conta pro sobrinho. E vamos dizer assim, o que é importante aqui dessa história? Até então, a Eugenia, eu fiquei me perguntando assim, por que o nome da história é Eugenie, né? Porque quem grita aqui nessa história, o protagonista que está aqui dominando essa história, é o pai, é o Gandhi. Só que até então a Eugenie, que era aquela menina recatada, boazinha, quando ela tem esse catalisador do amor, da paixão que ela sente pelo Charles batendo dentro dela, ela se transforma. Ela começa a mostrar personalidade, ela começa a ter atitudes que não são do agrado do pai dela, né? Toda aquela subserviênciazinha, ela meio que peita isso, né? E ela vai acordar, vamos dizer assim, para o mundo, né?
Mas meu pai é pobre, mas como é que é isso? Mas como é que é aquilo? Né? Começa a questionar. Então a história se desenvolve, Charles também se apaixona por ela, os dois se apaixonam, só que ele está falido, né? E aí o Gandhi, pai da Eugenie, vai mandar ele para a Índia para refazer a fortuna dele. Ó, você vai lá para a Índia, eu vou te dar esse dinheirinho aqui e você vai refazer sua vida. E aí os dois, o Charles e a Eugenie, se prometem, né? Falam assim, não, eu vou esperar por você, você espera por mim, e assim vai. E daí, gente, é o que se desenvolve nessa história. O que eu achei assim? Ela foi uma história que demorou a me pegar. Tem pedaços que ela é muito assim detalhista, nos mínimos detalhes. E aqui nesse momento, uma coisa me ajudou muito. Eu peguei um audiobook desse livro aqui, consegui um audiobook. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tá grátis no YouTube. Eu gostei bastante. E nesses pedaços assim que eu via que a leitura não estava fluindo, eu ouvia no audiobook, ia fazer alguma coisa, né? Lavar louça, varrer, ficava ouvindo o audiobook. E me ajudou a caminhar na leitura desses pedaços assim que são mais descritivos, porque aí o Balzac ele vai descrever as tramóias financeiras que o Gandhi faz, né? Eu vou fazer isso para conseguir aquilo, mas ele entra em detalhes, assim, taxa de juros, e aí você vai não sei o que, vai falar não sei o que, né? E esse pedaço demora a fluir um pouco, né? Então, mas assim, a partir desse momento que a Eugenie conhece o Charles, ela vai crescer muito dentro da história. E aí o Charles vai embora para as Índias, né? E aí é a hora que a Eugenie, né, domina mesmo a narrativa, né? É uma narrativa em terceira pessoa de um narrador onisciente. Esse narrador, ele não só vai estar narrando a história, ele sabe os acontecimentos, mas como a gente fala, né? Isso aqui são estudos de costumes. Então, vira e mexe, o narrador vai estar dando uma pitada, vai estar fazendo uma reflexão em cima, vai estar dando sua própria opinião. Eu só queria dar um exemplo para vocês, por exemplo, como é que isso aqui acontece. E a linguagem que o Balzac usa é muito interessante, ele sabe usar muito bem das palavras, né, para descrever aquela situação, a sutileza de um determinado momento, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui, no dia que o Charles chegou na casa, né, no dia de aniversário da Eugenie, e a senhora de Grassin chega pra perto dele e começa a puxar papo com ele, tipo assim, deixa eu conhecer o meu inimigo agora, porque na hora que todo mundo viu ele, falou assim, mais um concorrente pela mão da Eugenie, né? E ela conversando com ele, ela fala assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar... Aqui... Ela fala assim, o narrador fala, né? Ela, a senhora de Grassin, lhe lançou uma verdadeira olhadela de província, onde, por hábito, as mulheres põem tanta reserva e prudência nos olhos que lhes transmitem a concupiscência delicada típica dos eclesiásticos, para quem todo prazer parece um roubo ou uma falha. Então, assim, esse tipo de colocação é uma coisa que você vai estar encontrando aqui ao longo de toda a história, sabe? Eu adoro quando o autor sabe usar da linguagem para te dizer da sutileza de metáforas, né? E muito legal, gente. Eu gostei muito da linguagem do Balzac. Como eu disse no vídeo do Book Haul, eu esperava uma linguagem assim mais direta, mais agressiva. Mas ao mesmo tempo que ele tem aquele lado assim, aquele olhar masculino dentro da história, assim meio direto. E coisa importante, gente, Balzac é considerado o fundador do realismo literário, né? Então é uma história que ela não tem muito frufru, mimimi, ela não é romântica, não é um romance romântico. Ele vai te pagar a real do que estaria acontecendo como se fosse na realidade mesmo, né? Então pessoas como eu, leitores como eu, que adoram um final feliz, assim, né? Só que não. Mas é uma história muito bem contada, né? É uma história real, ela traz muita realidade dentro dela, do que realmente acontece no dia a dia, do que realmente era a sociedade naquela época. E uma história muito bem contada. E foi legal que conforme a trama foi desenvolvendo, eu fiquei assim, né? Ele conta a história, assim, meu Deus, e agora? Como é que elas vão resolver isso? Não, e agora? O que ele vai aprontar?
Eu fiquei nessa expectativa, parecia um dramalhão, sabe? Eu fiquei assim naquela... Mas agora, como é que vai resolver? E será que ele vai voltar? Ele foi pra Índia? Será que ele vai? Ah, ele não volta, sabe? Aquilo ali foi criando dentro de mim. Eu gostei muito dessa sensação, né? Então, gente, é uma história muito bem contada. A Eugenie cresce muito como personagem dentro da história. Ela realmente é uma personagem que né, construída de forma que ela começa a dizer o que veio, né? E isso aí é uma característica do Balzac muito bacana do personagem, né? Dela criar o espaço dela ir abrindo na marra o espaço dela na vida do pai, na vida da família, como pessoa, né? Apesar de todo o cerco que tinha, toda a pressão, todo o sufocamento que ela vivia, ela vai criando esse espaço, né? E a história vai desenvolvendo. Essa parte aí do Charles chegar e depois ele se apaixonar, é só o início da história. A história ainda vai crescer muito dentro desse contexto, né? E como eu falei, é um final realista, mas eu gostei muito. Uma história muito inteligente, muito trabalhada. O Balzac vai trabalhar todos os aspectos aqui. O aspecto político da história, o aspecto econômico da história, as transações financeiras, a falência do pai do Charles. Ele vai trabalhar as intrigas da sociedade, ele vai trabalhar as intrigas da província, né? O que cada um vai fazer para passar a perna no outro, para tirar o melhor proveito daquela situação, os interesses. Então tudo isso vai estar muito bem trabalhado aqui dentro de Eugénie Grandet, né? E os personagens em si, esses protagonistas, esses, né, que eu diria que é o Félix, a Eugénie, né, principalmente o Charles, né, eles vão estar muito em destaque. A Nanon, a empregada, ela vai ter um papel, apesar dela, vamos dizer assim, ela é coadjuvante, mas ela é uma personagem que fala muito dentro dessa história, você presta muita atenção nela, né? Ela tem uma atitude, ela é importante aqui para dar suporte aos outros protagonistas, né? Então, gostei muito, 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 muito dessa história, viu, gente? Aconselho muito a leitura. Tô curiosa para ler outras coisas de Balzac. Eu acho que, não sei se eu vou pegar aí, talvez ano que vem, Ilusões Perdidas. Esse ano já tem muita coisa ainda para ler, mas Ilusões Perdidas, tem outras histórias, né? Eu queria muito que voltassem a publicar essa comédia humana, né? Mas vamos ver. E para finalizar aqui, gente, que eu já falei demais, duas coisas que eu queria falar com vocês. Uma é do audiobook, né, que foi uma ferramenta, né, que me ajudou muito nessa leitura, que contribuiu muito, né, para essa leitura fluir de uma forma bacana. E o segundo é que eu descobri que tem um filme de 2021, do ano passado. Existem vários filmes já feitos, adaptações para o cinema desse livro, tá? Agora, existe uma de 2021, de um cara chamado Marc Dugan. Eu vi o trailer no YouTube, adorei, fiquei muito curiosa. Fiquei que nem uma louca ontem, procurando, tentando alguma forma, alguma rede de streaming, algum app de streaming. Procurei para tentar assistir, porque eu vi o trailer e fiquei maravilhada com o trailer. Nem que fosse em inglês, em francês, mas não consegui, não achei. A gente vive num mundo tão avançado em tecnologia, mas a gente aqui no Brasil não consegue ter acesso a um filme que foi, nem pagando, né? Eu estava disposta até a entrar dentro de um aplicativo desse que eu não tenho ainda, uma rede de sei lá, HBO Plus, ou sei lá o quê. Eu estava disposta a me associar para poder assistir esse filme, tanto era meu desespero que eu queria muito ver esse filme ontem, mas não tinha. Só tem na Amazon, mas na Amazon lá de fora que a gente não consegue se associar aqui, né? Procurei até DVD para comprar, também não achei, não tem, né? É uma pena. Espero que em algum momento breve eles coloquem esse filme aí disponível do Marc Dugan. E é isso, gente. Se vocês por acaso, alguém que estiver assistindo o nosso vídeo, descobrir uma forma de conseguir assistir a essa adaptação do Marc Dugan de 2021, por favor, deixa aqui nos comentários, tá bom? Queria saber se vocês já leram, se vocês gostaram, o que vocês já leram de Balzac, o que vocês acham dele. Escreva aqui nos comentários. Não deixe de deixar seu curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Gente, abraço pra vocês, até a próxima.